In the Old Testament, No Antigo Testamento, Moses said, Moisés disse: God, if your presence doesn't go with me, Deus, se a tua presença não for comigo, I won't go. eu não consigo ir. And God said, I'm going to send these mighty angels with you. E Deus disse: eu vou mandar esses anjos poderosos com você. But Moses said, no, Mas Moisés falou: não, I won't go. eu não vou. He said, unless your presence goes with A me, menos que a tua presença esteja comigo, I won't go. eu não partirei daqui. You know, that's how I live my life. É assim que eu vivo a minha vida, sabe? And I submit to you Eu me submeto aqui a vocês. that you should live your life this way. E eu too. declaro que vocês devem viver a vida de vocês Say, dessa God, maneira. I value your presence. Dizendo: Deus, eu valorizo a tua presença. If you're not going with me to my work today, Se o Senhor não estiver comigo no meu trabalho hoje, I'm not going to work. eu não vou If trabalhar. you're not going with me to the market Se today, o Senhor não for comigo ao mercado I hoje, don't want to go to the eu não market vou para o mercado, because I want your presence. porque eu quero a tua presença. That's where transformation takes É place. aí que a transformação acontece. That's where peace is. É aqui onde está a paz. We live in a world that's very busy, Nós vivemos num mundo que é muito ocupado, and God promises us His peace. e Deus nos promete a sua paz. Amen? Amém? That's His name. O nome dele é His paz. name is love, O nome dele é amor and His name is e peace. o nome dele é paz. Amen? Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. It's such a great honor here to be here with our friends from Prophetic Vision. É uma grande honra estar aqui com os nossos amigos da Visão Profética. And I consider them more than friends. I consider them family. We consider you guys family. Eu os considero mais do que amigos, eu os considero família. Eu considero vocês família. And I say, Glória a Deus. E eu digo glória a Deus. I want to go rent a big plane and take everybody to Florida. Por mim, eu alugaria um grande avião e levaria todos vocês para a Flórida. You know, Florida needs some prophetic voices. A Flórida precisa de algumas vozes proféticas. I think we have some prophetic voices E here eu acho que a tonight. gente tem algumas vozes proféticas aqui hoje à noite. Glória a Deus. You know, you're in line with the heart of God. Sabe, vocês estão alinhados com o coração de Deus. When the scripture says, desire the spiritual gifts. A Escritura diz: desejem os dons God's espirituais. building His church upon spiritual gifts. Deus edifica a sua igreja nos dons espirituais. Especially, Especialmente topi, no topo aqui, that you shall prophesy. que você deve profetizar. That's the heart of God. Esse é o coração de Deus. Why? Because every time you prophesy, Por quê? Porque toda vez que você profetiza, you say, do it again, Lord. você está dizendo: faz novamente, Senhor. Do what you said you were going to do. Faça o que o Senhor disse que faria. Build, encourage, edify. Edifique, encoraje. Amen? Amém? That's the heart of God. Esse é o coração de Deus. And that's the unshakable church of God. E essa é a igreja inabalável de Deus. That's the kingdom of God. Esse é o reino de Deus. Prophecy. Profecia. Not just to prophesy, Não só profetizar, but to become prophecy. mas se tornar a própria profecia. Let me explain that to you. Deixa eu explicar isso para vocês. In the book of Revelation No livro de Apocalipse, 19 no capítulo 19 and 10, e no versículo it 10, says the spirit of prophecy is the testimony of Jesus Christ. diz que o espírito da profecia é o testemunho de Jesus Cristo. Verdade? Não é verdade? Combinado? Where does he live? Where does Christ live? Onde Cristo vive? In you. Em você. And the two shall become one. E você e Cristo se tornam um. You become one with the Lord. Você se torna um com o Senhor. That's what marriage is. Isso é o que acontece, por exemplo, no The day casamento. that you said I do to No Jesus dia que você diz sim para Jesus, is the day that you started your journey neste dia a tua jornada começa. to become one. Para que você se torne um. And what you can't do, E o que você não pode fazer, he does the work with it. Ele faz em você. Even when you're sleeping,
Até mesmo quando você está dormindo. Even when you're eating a picanha, Quando você está comendo uma picanha, the Lord's still working. o Senhor continua trabalhando. He's doing a mighty work in you. Ele está fazendo uma obra poderosa em você. Somebody say, Gloria a Deus. Alguém pode dizer glória a Deus? Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Have your way in me. What am I singing? O que eu estou cantando aqui? I'm saying, Lord, I give you my heart. A letra dessa música diz assim: Senhor, te dou o meu coração, And I give you my soul. te dou o meu ser, And I live for you alone. vivo por ti somente. Every breath that I take. Cada fôlego que eu respiro, Every moment that I'm awake. cada momento em que eu estiver acordado, Lord, have your way in me. faz, Senhor, a tua vontade em mim. Let that be a prayer. Que essa seja a sua oração. Let that be your heart's cry Que tonight. esse seja o clamor do seu coração hoje à noite. Amen? Amém? Lord, I give you my heart. I give you my soul. And I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Have your way in me. Say, have your way in me, Lord. Diga assim: faz tua vontade em mim, Senhor. And I'm going to say amen. E eu digo Combinado. amém. Combinado. The gospel is good news. O evangelho é boas notícias. The gospel of the kingdom of O God evangelho do reino de Deus is here tonight. está aqui hoje à noite. Amen. Amém? Jesus said, Jesus disse: go and preach the gospel of the kingdom. vão e preguem o evangelho do reino. Heal the sick. Curem os doentes. Cleanse the lepers. Limpem os leprosos. Advance the kingdom. Avancem o reino. You know what tonight we're doing? Sabe o que a gente está fazendo hoje à noite? We're taking territory. Nós estamos tomando We're território. advancing the kingdom. Estamos avançando o reino. We're building people. Estamos edificando pessoas. You know, the people of God Você sabia que o povo de Deus is the church of God. é a igreja de Deus? God's building his saints Deus está edificando os seus santos for the works of the ministry, para a obra do ministério, to destroy para destruir the works of the enemy. as obras do diabo. Not just some of them, Não só algumas obras, but tudo. mas todas as obras do diabo. All of them. Todas as obras do diabo. Jesus came to destroy Jesus veio para destruir all that's been lost. tudo que foi perdido. Some people have lost property. Alguns perderam propriedades. Some people have lost vision. Alguns perderam visão. Some people have lost health. Alguns perderam saúde. I have good news Eu tenho boas notícias. that Jesus is here Jesus está aqui to restore para restaurar all that's been lost. tudo que foi All perdido, that's been stolen. tudo que foi roubado. Not some of it. Não só algumas But coisas, all of it. mas tudo que foi perdido Ele vai restaurar. And he's called us to abundance. E Ele nos chama para a abundância. Hallelujah. In the Old Testament, No Antigo Testamento, God gave manna Deus deu o maná to the slaves in the desert, in the wilderness. para os escravos no deserto, But they couldn't eat yesterday's manna. mas eles não podiam comer o maná do dia anterior. Tomorrow's wasn't promised. Eles já tinham a promessa de que o maná cairia no próximo They dia. only had enough for right now. E eles só podiam colher o suficiente para aquele dia. But you know what happened in the New Testament? Mas sabe o que acontece no Novo Testamento? God multiplied the bread, Deus multiplicou o pão and there was extra. e houve sobras, There was abundance. houve abundância And nothing
E nada, nadinha, nothing nada in the kingdom of God no reino de Deus is wasted. é desperdiçado. Nothing is wasted. Nada é And desperdiçado. there's always E abundance. sempre há abundância. That's the kingdom Este é o reino that God has called you to. para o qual Deus te chamou. When I said, let's go to Florida, Quando eu disse, vamos para a Flórida, many people get excited. muitas pessoas ficam empolgadas. They think, oh, it's going to be great. Eles pensam, nossa, seria demais. So many nice things there. Tem tantas coisas legais lá. We have the Hato, the rat, the Mickey Mouse. Tem aquele rato famoso, You né? like- O Mickey you Mouse. Like the Hato? Sabe, o Mickey? No? Yeah. Sabe? A bom? A positivo? Yeah. Sim, o Mickey. There's some very exciting things there. Tem coisas muito legais lá na Flórida, como o There's Mickey, por some exemplo. great opportunities. Tem oportunidades muito legais. But can I tell you tonight Mas posso te falar uma coisa hoje à noite? that what you have O que você tem is so much greater? é muito maior. The kingdom of God, O reino de Deus, Jesus said, don't look, it's not here or there, Jesus disse, não fique procurando aqui ou ali. but it's in here. Entenda que o reino está aqui, dentro de você. So in other words, Então, em outras palavras, you don't go there, você não vai para lá, it comes to you. o reino vem até você. You don't even have to take the plane. Você não precisa nem entrar no avião, It comes to you. porque tudo vem a você. The kingdom of God O reino de Deus is in power. é poder. Paul said, Paulo disse. does anybody know Paul in the Bible? Alguém já ouviu falar desse cara na Bíblia chamado Paulo? Okay, we're Ok. in the right place tonight. Então acho que eu estou no lugar certo hoje à Thank you, noite. Pastor. You did an Obrigado, excellent pastor. job. Você está ensinando bem a igreja. Paul said the kingdom of God does not come in man's wisdom or speech, Paulo diz que o reino de Deus não vem com palavras de sabedorias humanas, but it comes in power. mas vem com poder. Do you know everything you need Sabe, tudo que você precisa is in the kingdom? está no reino. The book of Matthew 6:33. O livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 33, It tells us to seek the kingdom nos diz que nós devemos buscar o reino and his righteousness e a sua justiça in everything you need. e tudo que nós precisamos. Your food, your provision, A comida, a provisão, your health, a saúde, everything you need. tudo o que precisamos. Your money, O recurso financeiro, your favor, o favor de Deus, everything you need tudo o que precisamos is in that. está neste lugar. Todos. Everything. Tudo. Glória a Deus. You know, when I first met my wife, Christiane, Sabe, quando eu conheci a minha esposa, is when Cristiane, I was learning about Portuguese. eu estava aprendendo sobre esse idioma, o português. And like when I came to Brazil, I learned like tudo bem, E quando eu vim para o Brasil, eu aprendi a falar tudo bem. right? And there was two guys, they were going tudo bem, and the other one went bom. E aí eu vi dois caras, um falava assim, tudo bem, mas aí o outro falava tudo bom. And then the other one said bem, E aí o outro falava bem, and then the other one said bom. e o outro falava bom. I'm like, this is crazy. Eu falei, mas isso é They're loucura. saying like the same things. Eles estão falando a mesma coisa, mas diferente. And I asked my wife, Aí eu perguntei para minha I esposa, said, what's the difference between tudo bem and tudo bom? qual a diferença entre tudo bem e tudo bom? She said, nada. Ela falou, nenhuma. So I said, oh, I could do this. Aí eu pensei, então eu consigo fazer isso. Tudo bem, bem, tudo bom. I can sing tudo bem all day long. É verdade? Eu fiz até uma musiquinha, né? And I was learning about the picanha, you know. E aí eu comecei a aprender novas palavras, como The picanha, pão de queijo. pão de queijo. And I learned about café. E aí me ensinaram sobre o café. And I was like, my goodness, E eu fiquei, meu Deus, I think I might be Brazilian. eu acho que eu vou virar brasileiro. Now,
I'm in Brazil Então, eu estava aqui no Brasil, and I'm learning the language. aprendendo um pouco do português. I know how to order coffee. E aí eu já tinha aprendido como pedir um café. Café sem açúcar, puro. And I'm married to a beautiful Brazilian woman. E eu me casei com a Cristiane, que é a minha esposa, uma linda brasileira. And I'm in Brazil. I mean, E aí eu estava aqui agora no Brasil com ela. I'm at least half Brazilian. E eu já me sentia metade brasileiro. Verdade? So I told my wife I'm going to go get my own coffee. Então eu falei para minha esposa, ó, eu vou dar uma volta eu vou comprar um café para mim sozinho. And I told her to sit in the car. Falei, então você fica aqui no carro que eu vou lá pedir o café sozinho. And so I went into the store. Então eu entrei na loja. And now I'm a Brazilian, so I had to act like a Brazilian, right? Então entenda, eu já estava me sentindo como um brasileiro, né? Então eu So, tinha que agir como um I brasileiro. have to put a little thing in my walk. Então eu tinha que andar meio assim. And I'm walking into the store. E eu estava indo lá para a And there's loja. a man crossed his legs. He's got his arms crossed. E aí tinha um cara sentado assim, com os braços cruzados, a perna cruzada. Yeah, Isso, verdade. desse jeito assim. And I walk in there and I say, like this. Tudo bem? E aí eu entrei, passei por ele e falei, tudo bem? And he looked at me. Ele olhou para mim e falou, Tudo legal. tudo legal. He blew my cover. I was lost there. Aí acabou com o meu disfarce, descobriu que eu era gringo, porque eu não sabia o que fazer nessa hora. I tell you that for a reason. E eu estou falando isso aqui para você por uma razão. Because the biggest struggle being married to a Brazilian woman, A maior dificuldade de ser casado com uma brasileira, now I'm making many guys think. Many men are beginning to think right now. só de eu falar essa frase, agora muitos homens já começam a pensar. And they're going through their list. E eles vão olhar agora a lista deles. Everybody has a list, Porque right? todo mundo aqui, todos os homens são casados com uma brasileira, né? Então você tem tua lista aí. The biggest struggle being married to a Brazilian woman. Então, o maior desafio de ser casado com uma brasileira, You know what the biggest struggle was? sabe qual é a maior dificuldade? I'm an American Eu sou americano and she's a Brazilian. e ela é brasileira. The language O nosso idioma is not the problem. não é um problema. You know what the biggest problem was? Sabe qual é o maior problema? Culture. Cultura. Our biggest struggle O nosso maior desafio como we um casal, found was in the culture differences. nós descobrimos que eram as diferenças culturais entre nós dois. Families are completely different. As nossas famílias são completamente diferentes. Family gatherings. As reuniões de família The são way that we diferentes. do things are A different. maneira como eu lido com as coisas e ela lida com as coisas é diferente. I didn't think about those things. Quando eu me casei com ela, a princípio eu não pensei sobre isso. Entendeu? Estão entendendo? A verdade? So, when I say that, I want you to think about the kingdom. E eu estou te falando isso porque eu quero que você pense sobre o reino de Deus. The ways of the world Os caminhos e a forma de agir do are mundo completely different than the ways são of the kingdom. completamente diferentes dos caminhos e da maneira de agir do reino de Deus. For example, Por exemplo, if I want to be great in the kingdom, se eu quero ser grande no reino, I have to be low. eu tenho que diminuir. If I want to go high in the Se eu kingdom, quero subir no reino, ir mais alto, I have to be low. eu tenho que descer. I have to be humble. Eu tenho que ser humilde. I have to be a servant. Eu tenho que ser um servo. When Jesus said this, Quando Jesus he said disse, the Son of Man did not come to be served, quando ele disse isso, ele disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, but he came to be a servant to all. mas veio para ser servo de todos. Not just the ones who have money, Ele não veio ser servo só daqueles que têm dinheiro. not just the ones who have some fame, Ele não veio de ser servo daqueles que são famosos. but even to the ones who are poor. Mas ele veio ser servo de todos, até mesmo dos pobres. That's my blessing. Isso é uma bênção. How many want to increase their blessing in the kingdom? Quantos querem crescer nas bênçãos do reino? We have to be nice to those who persecute us. A gente, por exemplo, no reino de Deus, precisa ser gentil, bondoso com aqueles que nos perseguem. It's hard, É difícil isso, but every time mas todas as vezes there's a treasure. existe um tesouro escondido nessa atitude.
That's the kingdom. Assim é o reino. When we begin to seek these things, E quando a gente começa a buscar essas coisas, we begin to put them in our pocket. nós começamos a encher os nossos bolsos. Because they're yours to keep for eternity. Porque tudo que há no reino é nossa herança eterna. The world says save up for rainy days. O mundo diz assim, olha, você tem que se proteger da chuva. Put some money in the bank. Você tem que investir dinheiro no banco. Make sure you have a nice nest egg. Você precisa ter uma boa poupança. The kingdom is completely different. Mas no reino de Deus é completamente Because the diferente. things of the world are going to pass. Porque as coisas desse mundo passarão. The things that you're storing up, As coisas que você está armazenando they're not for a day or a week or a month, não é para um dia, ou uma semana ou um mês. but they're for eternity. As coisas que nós armazenamos no reino de Deus são para a eternidade. When you begin to prophesy into somebody's life, Quando você começa a profetizar na vida de alguém, do you know what you do? você sabe o que você está fazendo quando você You profetiza na vida de shift alguém? them. Você está trazendo uma mudança You bring naquela them into pessoa. divine order. Você está colocando aquela pessoa em um alinhamento divino. You begin to shape their destiny. Você está moldando o destino daquela You pessoa. begin to bring them into alignment Você está trazendo aquela pessoa para um alinhamento with what God has called them to com do. aquilo que Deus chamou aquela pessoa para fazer. That's what you're doing. É isso que nós fazemos quando profetizamos a alguém. Every time you speak about Jesus, Todas as vezes que você fala sobre Jesus, you're prophesying. você está profetizando. His name has power. Porque o nome dele tem poder. There's power in the name. Existe poder no nome de Jesus. There's power in the kingdom. Existe poder no reino dele. And you E você begin to store up treasures. começa a armazenar tesouros nesse reino. Now, when it comes to culture, Quando se trata de cultura, every culture and kingdom cada cultura e reino has principles, tem seus princípios, has laws. tem leis. We learn to embrace those E things. nós aprendemos a abraçar essas coisas. Let me give you an example. Deixa eu te dar um exemplo. When I first came to Brazil, Primeira vez que eu vim ao Brasil, I thought Brazilians were crazy eu pensei que os brasileiros eram malucos. because I would get in an Uber Porque eu entrava no Uber and they're listening to Americano music. e eles estavam ouvindo música em I inglês. go into the mall, they're listening to American Aí eu music. ia no shopping e estava tocando uma música americana. And I say to the man in the Uber, E aí eu perguntava pro motorista do Uber: do you understand what they're saying? você sabe o que está falando na letra dessa And he música? said, "No, I Ele: don't." não entendo nada. I said, why are you listening to Eu American falei: mas por music? que você está ouvindo música americana então? I like the music. Ah, eu gosto da I música. like the music. Verdade? It's true, right? Não é verdade? You go to the malls, you listen Você vai to no the shopping, nas lojas, tem sempre tocando música americana. music. It's true. When I did something in the Uber Então uma vez eu fiz algo no Uber that made him very mad. que deixou o motorista muito bravo. When I got out of the Uber, Quando eu saí do Uber, I closed the door. eu fechei a porta. And it wasn't easy. E não foi fácil, It was hard. foi difícil. And he was very mad. Ele ficou muito irritado comigo. I didn't even know. Eu não sabia. Because when I grew up with like old trucks or old cars. Porque o que acontece? Quando eu cresci andando em caminhonetes antigas, carros antigos, altos e grandes. Old Chevy trucks. E sabe aquelas Chevrolets, caminhonetes velhas, antigas. And if you don't close the door hard, E você tem que fechar a porta desses carros muito forte. you could spend all day trying to get Porque that se door você não closed. bater a porta, você vai passar o dia inteiro tentando fechar e não vai conseguir. Do you know what I'm talking about? It's Quem verdade, right? aqui sabe do que eu estou falando? So I come into this habit E aí eu desenvolvi esse hábito of closing doors hard. de fechar a porta batendo. And when I got out of this man's car, Aí quando eu desci do Uber naquele dia, he was not happy with the glingo. ele não ficou feliz com o barulho que a porta fez quando bateu. And I didn't even understand. E eu nem entendi porque que ele ficou irritado comigo.
I didn't think I did anything wrong. Porque na minha cabeça eu não tinha feito nada errado. Entendeu? Estão entendendo? But you know exactly what I did. Mas todo mundo aqui sabe que o que eu fiz. Why? Because it's in your culture. Por quê? Porque é da sua cultura, não é bater a cultura nossa aqui não é de bater a porta do carro. Even though I was innocent, Mesmo eu sendo inocente, I was very offensive eu acabei ofendendo muito aquele motorista. to the Brazilian culture. Porque para a cultura brasileira aquilo era uma ofensa. Because men work very hard for their cars. Porque aquele motorista trabalhou duro para conseguir comprar aquele carro. And they love their cars. E ele cuida bem, ele ama o carro dele. Is it true? Não é verdade, gente? See, that was something I had to learn. Então eu tive que aprender. It was my responsibility to change. Era minha responsabilidade mudar. It wasn't his responsibility. Não era responsabilidade do motorista do Uber aceitar eu bater a porta. I came into his culture. Porque era eu que estava dentro da cultura dele. It's like that with the kingdom. Assim é no reino de Deus. The Bible says that people perish for lack of A knowledge. Bíblia diz que as pessoas perecem por falta de conhecimento. We can be offensive Nós podemos muitas vezes estar sendo ofensivos to the kingdom of God ao reino de Deus and still be innocent. e ainda assim não termos noção disso. But until Até que we begin to seek, comecemos a buscar things won't change. as coisas do reino de Deus, nada vai mudar. So when I saw the man get mad at me, Quando eu vi que aquele motorista do Uber ficou irritado comigo, I could have been like this. eu poderia ter agido assim. Boy, he's just having a bad day. Ah, ele só está tendo um dia ruim. Or he just doesn't like gringos. Ah, eu acho que ele não gosta de gringo. Or I had to look inside myself. Ou eu poderia parar e olhar para dentro de mim I had to ask questions. e fazer perguntas. What happened? O que aconteceu? Why is he mad? Por que ele está irritado? Entendeu? Do you get the point? The point is this, Vocês estão entendendo o meu ponto? that the change happens in here. O que eu quero que você entenda é o seguinte, que a mudança acontece aqui dentro. God brings the increase Deus traz o aumento inside of us aqui dentro de nós. because we seek. Porque buscamos. Smart people Pessoas inteligentes aren't the people that know everything. não são pessoas, não são aquelas que sabem tudo. Do you know what smart people do? Sabe o que faz uma pessoa esperta ou inteligente? Smart people ask good questions. As perguntas que essas pessoas fazem. Pessoas inteligentes fazem boas perguntas. Do you know what I tell my son? Sabe o que eu falo para o meu filho? I said, learn Aprenda to ask good a questions. fazer boas perguntas. Do you know anybody who's very smart in business? They're very smart people. Se você observar pessoas que são muito inteligentes e boas de negócios, They're always asking good questions. sempre estão fazendo boas perguntas. When you learn to ask good Quando questions, você aprende a fazer boas perguntas, you're going to get good answers. você vai receber boas respostas. Entendeu? Estão entendendo? That's how God's going to advance you in His kingdom. É assim que Deus vai fazer você avançar no reino dele. If I told you you're going to live in America, Se eu dissesse para você que você vai se mudar para os Estados Unidos e morar lá. let's pick another country that's not America. Tá, vamos escolher um outro país que não seja os Estados Unidos. Maybe like Uganda, Africa. Sei lá, vamos supor que você vai mudar-se para Uganda, na África. Tomorrow you're going to live there forever. Amanhã, a partir de amanhã, você vai viver para sempre lá em Uganda. What would you do? O que você faria? You would begin to think. Você ia começar a pensar. Maybe you would get on Google. Você ia pesquisar no Google, talvez. You would say, what's life like Você there? ia se perguntar, como que é a vida em Uganda? Am I going to work there? What am Vai I ter going to trabalho? Eu vou trabalhar? O que eles comem lá? Is it hot? Is it cold? É um país quente? É um país frio? Right? Certo? These are asking questions. Você está fazendo perguntas. You're going to begin to ask the right Você questions. vai começar a fazer as perguntas certas. How am I going to prepare Como é que eu vou me preparar to live in this foreign land? para morar nesse território estrangeiro? This is what happened with Abraham. Foi isso que aconteceu com Abraão. Abraham was sent to the foreign land. Abraão foi enviado para uma terra estrangeira. He already had money.
Ele já tinha dinheiro. He already had everything Ele já tinha tudo that the world could provide. que o mundo poderia providenciar para ele. But he found a greater promise. Mas ele encontrou uma promessa maior. And I'm telling you, there's a greater promise E eu for estou you. dizendo para vocês hoje, tem uma promessa maior para vocês. Amen? Amém? When you begin to seek those things, Quando você começa a buscar essas coisas, they begin added to your life. elas começam a ser adicionadas à sua vida. God is adding things to your life. Deus está adicionando coisas à sua vida. All things will be added to you. Todas as coisas serão adicionadas a você. Money, finances, food, provision, Finanças, provisão, comida, business opportunities, oportunidades de negócios. whatever it is, Seja o que for que você precisar, it comes from heaven. vem do céu. The power of the O kingdom. poder do reino It's for the children of the kingdom. é para os filhos do reino. I'm a child. Who's a child? Eu sou um filho de Deus. Quem é filho de Deus? It's for his children, É para os seus filhos. but they have to seek it. Mas eles precisam buscar. You have to ask the right questions. Você precisa fazer as perguntas certas. You have to pursue. Você precisa buscar. The Bible talks about the kingdom A Bíblia fala sobre o reino like the pearl of great price. como comparando a uma pérola de grande valor. It says when you find it, E a Bíblia diz que quando você encontra essa you pérola, give away everything. você abre mão de tudo. That means nothing else O matters que significa que nada mais importa para você quando você except encontra esse reino. for pursuing the kingdom. E isso é para aqueles que buscam o reino. This happened with Pastor Giovanni. This happened with Pastor Giovanni. Isso aconteceu com o pastor Giovanni. He saw the beautiful Maida. He saw the beautiful Maya. Ele viu a sua linda esposa I want her. e ele falou: é essa daí I'll que eu give- quero. I give everything. Eu vou abrir mão de tudo I'm para gonna tê-la. pursue, I'm Eu gonna vou go- persegui-la, eu vou I'm gonna atrás go buy her dela. flowers. I'm Eu gonna vou go comprar take care flores of her. para ela, eu vou I'm cuidar gonna dela. Take her to dinner. Eu vou levar Oh, ela I para love her jantar. so Ah, much. eu amo tanto ela. É verdade? Não é verdade? Wow, because he found something Porque ele encontrou algo that he would give up the other things to pursue. que fez com que ele estivesse disposto a abrir mão de outras coisas só para tê-la. That's what happens É isso que acontece when love comes. quando o amor vem. Love is the most powerful thing that's ever been known to man or the universe. O amor é a coisa mais poderosa já conhecida pelos homens em todo o universo. It's the only thing that the scripture tells us that cannot fail. O amor é a única coisa que a Escritura diz que não pode falhar. It cannot, it will not fail. Não pode e não irá falhar. So don't be so concerned if you get a prophetic word wrong. Então não fique tão preocupado se você receber uma palavra profética errada, por exemplo. That doesn't matter Não importa, because the gifts will pass away, porque os dons passarão, but love will remain. mas o amor permanecerá. In other words, Em outras palavras, if you give somebody a prophetic word, se você entregar uma palavra profética para alguém maybe you missed it. e errar, talvez você deu uma palavra Né? que não estava tão acertada, Né? não tão certa. Maybe you prayed for them, they didn't get healed. Talvez você orou por alguém e a pessoa não foi curada. The question is this: A pergunta é a seguinte: when you left them, quando você sair, quando você Did- for embora, did they feel like they were loved? depois de ter orado por aquela pessoa, a questão é, a pessoa, quando você deixá-la, ela vai se sentir mais amada? Did they really feel like you cared about them? A pessoa, por ter tido contato com você, ela se sentiu mais amada? Sentiu que você se importava com ela? Because every time Porque todas as vezes you plant a seed of love, que você semeia, que você planta uma semente de amor, it begins to grow. essa semente começa a crescer. That's why the Bible says this: É por isso que a Bíblia diz God gives seed to the sower. que Deus dá semente ao que semeia.
it's not possible for us to have love on our own. Não há como nós produzirmos amor de nós mesmos. What does the scripture tell O us? que a Bíblia nos ensina? It says we love Ela diz que nós amamos because he first loved porque us. Ele primeiro nos amou. Out of your belly Do seu interior will flow rivers fluirão rios of living water. de água viva. Do you know what that is? Sabe o que isso quer dizer? That's prophecy. Isso é a profecia. You're called to abundance. Você foi chamado para a abundância. In other words, God doesn't just give you enough. Deus não te dá só o que você precisa. He makes you overflow. Ele faz você transbordar. Let's talk to these guys over here. Eu acho que eu vou falar para esse público aqui desse lado. In the Old Testament, No Antigo Testamento, there was a rock, havia uma rocha. and the water flowed from the E a rock. água saiu da rocha. That rock was Christ, Esta rocha era Cristo. but the heart was stone. Mas o coração deles era um coração de pedra. God changes that heart. Deus então muda o coração do povo. I will give you a new heart E diz para eles que daria um novo and a coração right spirit. e um novo espírito. The water still flows A água então continua a fluir from Christ. de Cristo. What's the difference? Qual é a diferença agora? He makes a transformation. É que há uma transformação. He's making a transformation in your life. Ele está produzindo uma transformação na sua vida. Above all things, desire spiritual A gifts, Bíblia diz que de todas as coisas que nós devemos buscar, devemos desejar o dom de profecia. but pursue love. Mas devemos perseguir o amor. Pursue the kingdom. Devemos buscar os dons espirituais, mas perseguir o amor e o reino de Deus. You're a pursuer. Você é alguém que busca, você é alguém que persegue. Entendeu? Entendeu? You're made for action. Você foi feito para ação. You're made to advance. Você foi feito para avançar. You're made to take territory. Você foi feito para conquistar território. The Bible says everywhere you place your feet, A Bíblia diz que onde você colocar os teus He's pés, given you authority. Ele vai te dar autoridade. Jesus overcame the world. Jesus venceu o mundo. And as He was sent, so He sends you. E assim como Ele foi enviado pelo Pai, Ele também enviou você. All power and authority has been given E to Ele me. diz, said he. toda autoridade e poder foram dados a mim. And as I've been sent, E como eu fui enviado, I'm sending you. eu os envio também. Power, authority. Poder, autoridade, That's who you are. é quem você é. Jesus said these words. Jesus disse essas palavras. He said, I am. Ele disse, eu sou. He didn't say I was. Ele não disse, eu era. He didn't say I'm going to be. Ele não disse, eu serei. He said, I am. Ele disse, eu sou. You don't have to try to be over spiritual. Então, você não tem que tentar ser mais espiritual do que você é. Many people think that, well, to be spiritual, I have to like see things, I have to do all these things. Você não tem que parecer super espiritual. Ah, eu tenho que ver coisas, eu tenho que fazer essas coisas e aquelas. That's not the way it is. Não é dessa forma que as coisas são. Are you flesh? Do you have to try to be flesh? Você é de carne e osso. Você precisa tentar ser de carne e osso? No, you don't. Não, é quem Why? você é. Because you are. Porque você é de carne e osso. Are you spirit? Você é espírito. You don't have to try to be spiritual. Então você não precisa tentar ser espiritual. Guess what? Adivinha só, You are. você é espiritual. You don't have to try to be flesh. Você não tem que tentar ser de carne e osso. You don't have to try to be spiritual. Então você também não tem que tentar ser espiritual. You are. Porque você é de carne e osso e você é espiritual. This is the difference. A diferença The commandment of God é esta. is to worship Him A ordem de Deus para nós é adorá-lo in spirit. em espírito. We can't worship God in our flesh. Ou seja, não podemos adorar a Deus só com a nossa carne, com o nosso corpo.
Because flesh can produce nothing. Porque a carne não produz nada de si mesmo. We worship God in our spirit. Nós devemos adorar a Deus em espírito. The spirit's willing, but the flesh is weak. A Bíblia diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. That's the divine order of the kingdom. Essa é a ordem divina do reino. I'm asking God to release the keys of the kingdom tonight. E eu peço a Deus que Ele libere as chaves do reino That's why- para você hoje à noite. That's why I'm making these comparisons. Por isso que eu estou trazendo várias comparações para você, Do you know this is how Jesus taught? porque Jesus ensinava assim, né? He taught in parables. Ele ensinava com parábolas. He talked about examples Ele falava através de exemplos that the people can understand. para que as pessoas pudessem entender. He didn't make it very complicated. Ele não dava um ensino muito complicado, ele não made tornava it as coisas complicadas. Very simple. Ele, na verdade, simplificava. Amen? Amém? Hallelujah. I love you, Lord, for your mercies never fail me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. Da bondade de Deus. That feeling that you felt right now, Esse sentimento, essa sensação que você sentiu agora, it made a shift. It trouxe uma mudança. It brought a shift. Trouxe uma mudança. Did you feel it? Vocês sentiram isso? You have the ability. Ou seja, você tem a habilidade, You have the power você tem o poder to shift your atmosphere. de mudar a tua atmosfera. It wasn't just about the song. Não tem a ver com a música. The song is like a door A música é só como uma porta that we open. que nós abrimos We say, Spirit of the Lord, come in. e dizemos, Espírito Santo, pode entrar. See, when they were talking about the Sabbath or the rest of God, Quando eles na Bíblia falavam sobre o sábado, sobre o descanso de Deus, and what did Jesus say? o que Jesus disse? He said, I am. Ele disse, eu sou. He didn't say we have to wait to a certain day of the week. Ele não disse, olha, você tem que esperar um dia certo da semana. He said, I am. Ele disse, eu sou. Do you know where I am is? Sabe o que significa isso? He's in your heart. Significa que Ele está no teu coração. So whenever you fall into anxiety, Então, quando você tem uma ansiedade, you fall into unrest, quando você tem ansiedade, você não consegue descansar. you say these words, Então, você pode dizer essas palavras, I am. eu sou. And he shows up. E Ele vai se manifestar. Every time you talk about him, he comes. Todas as vezes que você fala sobre That's the Ele, spirit Ele of se prophecy. manifesta. Este é o espírito da That's profecia. how you É assim apply prophecy to your own que life. nós aplicamos a profecia à nossa própria vida. The Bible says that you will not inherit the kingdom A Bíblia diz que você não herdará o reino unless you observe the rest. a menos que você observe o descanso.
In the Old Testament, No Antigo Testamento, God made a promise Deus fez uma promessa. because their hearts were hardened. Porque o coração do povo estava endurecido, They had stony hearts eles tinham um coração de pedra and they didn't believe. e eles não criam. How many people believe here today? Quantos aqui creem? That's your requirement. É só disso que você precisa. That's not complicado. That's not complicated, right? Não é complicado, certo? I believe. Eu creio. I am. Eu sou. The enemy cannot steal that from O you. inimigo não consegue roubar isso de você. There's nothing he can do to take that from Não há you. nada que o inimigo possa fazer para arrancar isso de você. You can embrace that anytime you choose. Você pode abraçar isso todas as vezes que você decidir. You have the power Você tem o poder over your emotions, sobre as tuas emoções, over your feelings, sobre os teus over sentimentos, your situations, sobre as tuas situações, over what the enemy's doing. sobre o que o inimigo está fazendo. Stop focusing on what the enemy's doing. Pare de focar no que o inimigo está fazendo. Focus on what the Lord is doing. Foque naquilo que o Senhor está fazendo. How many watch football? Quantos aqui assistem futebol? What's the team? Is it Corinthians? Qual o time de vocês aqui? Corinthians? Paulo. São Paulo? Flamengo? Flamengo? Meu Deus. Who is it? Santos. Santos? Ah, Santos. Pastor, who is it? E aí, pastor? Can your favorite team Será que o time para o qual você torce win the game? pode ganhar o jogo Can they win a championship e ganhar o campeonato if they always play defense? se eles só jogarem na defensiva? It's not possible. Não, não tem como. It's the same way in the kingdom. No reino de Deus é a mesma coisa. You're never going to win Você nunca ganhará, nunca vencerá if you're always playing defense. se você só ficar na defesa. God gives you talents. Deus te deu talentos. Talents in your job, Talentos no teu trabalho, talents in your business, talents in your life. talentos nos teus negócios, talentos na tua vida. Even professional football players. Até mesmo jogadores de futebol profissional, Some have great talents. alguns deles têm grandes talentos. Musicians. Músicos. Pastor Myers is a great talent. A pastora tem um grande talento. She's using her talent Ela está usando o talento dela to glorify the King. para glorificar o rei. God he asks us to multiply our talents. Deus nos diz que devemos multiplicar os talentos que Ele nos deu. In other words, he wants to use the talents he's placed in your life Em outras palavras, Ele quer usar os talentos que Ele colocou na sua vida to bring multiplication. para trazer multiplicação. That's why he's given them to you, Por isso que Ele deu esses talentos a você. because he receives the glory. Porque através desses talentos Ele recebe glória. Every victory you have Toda vitória que você já teve is a victory not only for you, é uma vitória não só para você, but for the body of Christ. mas para o corpo de Cristo. And when you give God the glory, E quando você dá a Deus a glória, you know what you're doing? sabe o que você está fazendo? You're calling in a harvest of souls. Você está chamando uma colheita de almas. Let me explain that. Deixa eu explicar isso para vocês. What does that mean? O que isso quer dizer? That means Significa that when we lift up the name of Jesus, que quando nós levantamos o nome de Jesus, his promise is this: Ele promete if my name be lifted up, que se o nome dele for levantado, I will draw all men unto myself. Ele atrairá todos a Ele. What is that? That's a great harvest of souls. Essa é a grande colheita de almas. That's how people are going to come to the kingdom. É assim que as pessoas virão para o reino de Deus.
through how you glorify God with your life. Se você glorificar a Deus com a sua vida, isso atrairá as pessoas para o reino de Deus. How you glorify God with the talents He's given you. Se você glorificar a Deus com os talentos que Ele te deu. Stop trying to be somebody else. Pare de tentar ser outra pessoa. Because you can't. Porque não tem como. Think about David. Pensa sobre Davi. David was anointed a king. Davi foi ungido rei. In the kingdom of God, No reino de Deus, you know what you are? sabe quem você é? You're a king. Você é um rei. You're anointed as a king. Você é ungido como um rei. But when David overcame Goliath, Mas quando Davi derrubou Golias, you know, he didn't just overcome a man. Davi não só estava ali derrotando um homem. He overcame a system. Davi estava derrotando um sistema. He overcame a kingdom. Ele derrotou um reino. Jesus sits on the throne of David. Jesus se assenta sobre o trono de Davi. But what did David use for his armor? Mas o que Davi usou como sua armadura? Remember they said use Saul's armor. Lembra que era para ele ter usado a armadura de Saul? That would have killed him. Se ele tivesse usado a armadura de Saul, ele teria morrido. David wasn't on a defense. Davi não ficou na defensiva. He was taking territory. Ele estava conquistando território. But God was ministering to him E Deus estava ministrando a Davi, even since he was young. desde que ele era bem jovem, Since he received the anointing. desde que ele recebeu a unção. God was teaching him. Deus estava ensinando That's the Davi. same thing he's doing in your life. Essa é a mesma coisa que Deus está fazendo na sua vida. Let me give you the scripture. Deixa eu te dar um texto da Escritura. You shall have no man to teach you, Nem você não precisará que ninguém te ensine, but the anointing itself will teach you pois a all things. unção te ensinará todas as coisas. It's the anointing that teaches you. É a unção que ensina você. It's the anointing that's empowering É a you. unção que te capacita com poder. You are not born with a spirit of fear, Você não nasceu com um espírito de medo, but of power. mas de poder. You know what your greatest power is? Sabe qual que é o teu maior poder? It's love. O amor. Love never fails. O amor nunca falha. That's what's going to cause you not to fail. É o amor que vai fazer com que você não fale. Not because you get a prophetic word, right? Não é só receber uma palavra Not profética, because you have 10 miracles, ou acertar uma palavra profética, ou você orar e ver 10 pessoas sendo curadas e tendo milagres. but because you chose to love. Mas é, na verdade, escolher amar. Even when they try to destroy you. Quando você escolhe amar, mesmo quando eles tentam Even te destruir, when they called you names. mesmo quando chamam nomes para Even você, when you lent them money. mesmo quando você empresta dinheiro You opened your home to them. e você abre a sua casa They were broke. You let them e stay. você deixa eles ficarem com você You fed them. You e prayed for você os them. alimenta e você cuida e você ora You loan them money. e você dá o que você tem para And eles then they don't talk to e you no eles more. simplesmente viram as costas para você, Instead of talking to you, ao invés de falarem com você, they're speaking badly about eles you. acabam virando as costas e falando mal sobre você. You know what the culture of the kingdom is? Sabe, quando tudo isso acontece, sabe qual é a cultura do reino? Bless them. Abençoar. Why? Por quê? Because what you're going to receive Porque o que você vai receber is much greater é sempre maior than anything you could have lost. do que qualquer coisa que você perder. That's the kingdom. Esse é o reino de Deus. When you learn to embrace these things, Quando você aprende a
praticar isso, a abraçar essas coisas, You'll essa no cultura longer do reino. go around the mountain. Você não fica dando voltas na You montanha. begin to go straight to Você the top. começa a subir a montanha até How o many want to topo. go straight to the Quem top? aqui quer parar de dar voltas e subir a montanha? See, I don't want to tell you what you want to hear tonight. Eu não quero falar para você aqui só algo que vai ser bom de você ouvir. I'm going to tell you what you need to hear. Eu quero te dizer o que você precisa ouvir. Why? Por quê? Because I love you. Porque eu amo você. And I want to see you E eu quero vê-los do greater things than I've done. fazendo coisas muito maiores do que eu já fiz. It's the promise of the scripture. Essa é a promessa da Escritura. In John 14:12, João 14:12. it says, those who believe, Jesus disse que aqueles que creem they'll do greater things. farão coisas maiores. And Jesus spoke that. E Jesus falou He isso. said, greater things than I've done. E Jesus disse coisas maiores do que eu fiz. That's the kingdom. Esse é o reino. The Bible says, don't pray for yourself, pray for your brother. A Bíblia diz: não ore por si mesmo, ore pelo seu irmão. Why? Por quê? Because every blessing you have Porque toda a bênção que você tem is also a blessing for me. Is also every breakthrough you have is a breakthrough for me. Porque toda a bênção que outra pessoa tem também é uma bênção para você. Todo rompimento que outra pessoa tem também é para você. In the book of Romans 1:11, No livro de Romanos, capítulo de número 11, Paul said this. Paulo disse: He said, I hope that may come to you eu espero. to lay my hands upon you. Yes. No livro de Romanos, no capítulo 1, no versículo 11, Paulo diz assim: eu gostaria de visitá-los para compartilhar dons com vocês. And Paul, it says that we may be mutually encouraged in our faith. E Paulo diz aqui que nós podemos ser mutuamente encorajados na nossa fé. So there's more than just Paul laying his hands Então ele está falando mais do que só ele ir e impor as mãos and releasing e anointing. liberar uma unção sobre eles. There's a combinado. Ele está falando aqui de um acordo, um combinado, There's an agreement of faith uma concordância na fé, because two porque dois can put 10,000 a flight. conseguem fazer 10.000 para correr. One can put 1,000, Um coloca 1.000 para correr, but two can put 10,000. mas dois colocam 10.000 para correr. It's the power of covenant. É o poder da aliança. God has made us Deus nos criou for each other. para uns para os outros. That's the family of God. Essa é a família de Deus. That's the kingdom of God. Esse é o reino de Deus. We're not in competition. Nós não estamos numa competição. We complement. Nós completamos uns aos outros. My wife and I are not in competition. Eu e a minha esposa não estamos competindo um com o outro. We complement each Nós other. estamos completando um ao outro. You complement each other. Vocês completam um ao outro. Entendeu? That's the power of one. Esse é o poder da unidade. The Bible says your God is one. A Bíblia diz que o nosso Deus é um. He lives in you, you live in him. Ele vive em você, você vive nele, The two become one. e vocês se tornam um. You become Você se torna what you behold. aquilo que você contempla. For people who've been married for a long time, Pessoas que são casadas há muito tempo they become one. se tornam um. They dress alike, they Se talk vestem alike, parecido, falam parecido. they finish each other's stories, Cada um termina a história um do outro. their thoughts, Seus pensamentos, they become one. eles se tornam um. It's the same way with Da Christ. mesma maneira acontece conosco e com Cristo. You become one. Você se torna um com Ele. You no longer prophesy, Então você não só profetiza, but you become prophecy. você se torna a profecia. Your life A sua vida becomes se a torna living example. um exemplo vivo. Your life becomes A sua vida se torna a living word. uma palavra viva. And you don't even have to use words. E você nem precisa usar palavras. Think about what happened with Peter. Pensa só o que aconteceu com Pedro. He didn't start off well, did he? Ele não começou muito bem, né?
He had a hard start. Ele teve um começo difícil, Verdade? não é verdade? He denied Christ. Ele negou a Cristo, He promised. ele prometeu, He made promises he ele couldn't fez keep. promessas que ele não pôde cumprir. Did you ever make promises you couldn't Alguém aqui keep? já fez uma promessa que você não conseguiu cumprir? I've done it. Eu já. It wasn't because you had bad intention, E não é porque você estava mal intencionado, but God mas Deus brought redemption trouxe redenção a to Pedro, Peter's life. a vida de Pedro. See, he doesn't look at the outside. Deus não olha o exterior, He looks at your heart. ele olha o coração. And he brought redemption to Peter. E ele trouxe redenção a Pedro. And then Peter grew in the spirit E Pedro cresceu no espírito, until he would do things like walk out of the synagogue até que ele começou a fazer coisas como sair de uma sinagoga and people would line up to be e as healed. pessoas estarem alinhadas numa fila para serem curadas. The Bible doesn't say they were waiting for his prayer. A Bíblia não diz que as pessoas estavam ali alinhadas esperando a oração de Pedro. No, it just happened. Não, a Bíblia diz que elas só estavam ali para que ele passasse. And that's what's going to happen here. E é isso que vai acontecer aqui. People are going to be healed. As pessoas vão ser curadas simplesmente no assim, prayer. sem oração nenhuma. Why? Because the presence and the power and the glory of God Por are quê? Porque a presença de Deus e o poder de Deus, a glória de Deus estão aqui. Things happen in the atmosphere. E coisas acontecem na Of the atmosfera da glória de Deus. Prophecy happens. A profecia acontece, Miracles os happen. milagres acontecem. That's who you are. É quem você é. That's who he's made you to be. É quem Deus te criou para ser. To carry his glory. Alguém que carrega a sua glória. Those he called, Aqueles a quem ele chamou, he justified. ele justificou. Those he E justified, aqueles que ele justificou, he sanctified. ele santificou. Those he E sanctified, aqueles que ele santificou, he glorified. ele glorificou. It doesn't matter what part of the process you're in. Não importa em qual etapa do processo você está. It doesn't matter where you came from, Não importa de onde você veio where you are now. ou onde você está agora. What matters O que importa is where you're going. é para onde você está indo. That's why prophecy is so important. É por isso que a profecia é tão importante. You begin to speak the things Você começa a falar as coisas that God wrote in the book of que life. Deus já escreveu no livro da vida. When Jesus anointed his disciples, Quando Jesus ungiu os seus discípulos, he sent them. ele os enviou. Go, advance the kingdom. Vão, avancem o reino. They cast out demons, they healed the Eles sick. expulsavam demônios, curavam os enfermos. And they were very excited. E eles estavam muito empolgados. And they said, Jesus, E eles diziam, Jesus, even the unclean spirits listen. até os espíritos imundos te obedecem. Isn't this the best thing ever? Isso não é a melhor coisa de todas. And Jesus said, don't celebrate E that. Jesus falou, não celebre isso. Celebrate this. Celebre o seguinte, Your name que o seu nome has been written está escrito in the book of life. no livro da vida. There's a book that's been written about Há you. um livro que foi escrito sobre você. Your testimony Seu testemunho becomes prophecy. se torna a profecia. When I tell you, Quando eu digo para você my father was an alcoholic. que o meu pai era um alcoólatra I grew up in an abusive house, e eu cresci numa casa muito abusiva and I became hard-hearted. e eu me tornei alguém com o coração muito When I endurecido. was young, I would fight. Quando eu era jovem, eu entrava em qualquer briga. And then E então, God touched me. Deus me tocou. He changed me. Ele me mudou. He delivered me. Ele me libertou. He set me free. Ele me libertou completamente. I'm prophesying. Quando eu conto essas coisas, God, eu estou do it profetizando. again. É Do como it here. quando eu conto essas coisas, eu estou profetizando e dizendo, Deus, faz de novo, faz aqui. There's loved ones in your family who are still struggling. Existem pessoas que você ama na sua família que ainda estão numa situação difícil.
When you begin to speak life, E quando você começa a declarar vida, heaven moves on your o behalf. céu se move em seu favor. Angels hearken to the word of God. Os anjos estão atentos à palavra de Deus. Every one of you has angels assigned to your life, to your ministry. Cada de vocês aqui tem anjos que são designados à tua vida e ao teu In ministério. the book of Revelation it No livro says de this, Apocalipse diz assim, my angel is always before the throne of God. que o meu anjo está sempre diante do trono do Senhor. Psalm 91, Salmo 91. he gives his angels charge Eles dá aos seus anjos a missão over your life. de cuidar da tua vida. In the wilderness, No deserto, who ministered to Jesus? quem ministrava a Jesus? The Father sent ministering O angels. Pai enviou anjos ministradores. You have angels Você tem that anjos God has assigned que to your Deus life. designou para a sua vida. We do this in the natural. No natural nós fazemos isso. We have young children. A gente tem filhos pequenos. We don't just send them out into the street. A gente não manda as crianças simplesmente para a rua. We assign a guardian. A gente, sempre que a criança vai sair, tem que ter alguém com ela, um guardião, alguém para Verdade? ajudá-la. Sim ou não? Não é verdade? Yeah. It happens. É assim que It's acontece. a reality in your É uma life. realidade na tua vida. You are a spirit. Você é espírito. And God desires E Deus deseja that you worship Him with your spirit que você o adore em espírito and live in the truth. e viva na verdade, Because the truth sets you free. porque a verdade te liberta. He wants you free Ele quer que você seja livre from the grip of the world. das garras do mundo, Because He's called you to live in His porque Ele kingdom. te chamou para viver no reino dele. You are called to live in the kingdom of Você God foi chamado para viver no reino de for Deus eternity. pela eternidade. When you learn to embrace this, Quando você aprende a colocar isso em prática, a abraçar isso, there's going to be an acceleration that comes upon your haverá life. uma aceleração que virá para a tua vida. The things that you thought were hard before As coisas que antes você achava difícil are going to be very easy se tornarão fáceis, because that's how you're made. porque você foi feito assim. That's why you're made. Você foi feito You know, por isso. the Bible describes the will of God like this. A Bíblia descreve a vontade de Deus da seguinte maneira: It says it's the will of God a vontade de Deus that you should know Him. é que você o conheça. It's the work of the ministry É a obra do ministério is reconciliation with Him. que Deus nos concedeu, é o ministério da reconciliação. Our job right now O nosso trabalho aqui agora is to reconcile you, é reconciliar você, to encourage you, te to encorajar, build you, te edificar, to impart into you. compartilhar, liberar sobre você, That you may do the work. para que você faça obras. God's always been a God of multiplication Deus sempre foi um Deus de multiplicação, from the beginning. desde o princípio. He said, "Be fruitful and multiply." Ele disse: sejam frutíferos e multipliquem-se. Your life will produce a harvest. A sua vida produzirá uma colheita. You're valuable. Você é valioso. The price that you're worth O preço que você vale is what somebody will pay for you. é aquilo que alguém pagaria por você. The price that was paid for you E o preço que foi pago por você was blood. foi o preço do sangue de It Jesus. was the blood O sangue of the Son of God. do Filho de Deus. That's your value. Esse é o seu valor.
We need to not think in like worldly systems. A gente tem que parar de pensar de acordo com os sistemas desse I mundo. don't have a great job, I don't have a nice house, a great car. Tipo, eu não tenho um bom carro, eu não tenho uma boa casa, eu não tenho um carro muito bom. Those are things of the world. Essas coisas são coisas desse mundo. Do you know what the most valuable thing? Sabe qual é a coisa mais The valiosa? Bible says we have such great value in clay vessels. A Bíblia diz que nós temos em vasos de barro um grande tesouro. The most valuable thing you already have is inside of you. E a coisa mais valiosa você já tem e ela está dentro de você. Your words have power. As suas palavras têm poder. You're a powerful person. Você é uma pessoa poderosa. You are supernatural. Você é um ser You sobrenatural. don't have to try to be. Você não tem que tentar ser sobrenatural. You are. Você já é. Somebody say, I am. Alguém diz, eu sou. When you see the people who are in trouble, maybe the drug addicts on the street, maybe the people who are causing trouble. Quando você encontra pessoas lidando com questões difíceis, como pessoas drogadas, por exemplo, ou pessoas problemáticas, Use your words to call them to the kingdom. use as suas palavras para chamar essas pessoas para o reino. Say, Father, they don't know you. Diga, Pai, essa pessoa não te conhece. Use their name. Say their name. Say Marco or whatever. E aí, se você souber, diga o nome dessa pessoa. Sei lá, o Marcos, ele He's não te been conhece. selling drugs. E ele está lá vendendo drogas. Don't curse him. Não amaldiçoe essas Say, Father, pessoas. bring him to your kingdom. Pelo contrário, declare palavras dizendo, Pai, traz essa pessoa para o teu reino. Have mercy Tenha misericórdia dessa pessoa. and draw him near to your E kingdom atraia-o para o teu reino. and use him. Usa-o. Do you know the army that David used? Sabe qual era o exército de Davi? They were a mighty army Davi tinha um exército poderoso, of broken people. formado de homens quebrados. Your words have power. As suas palavras têm poder. When you start calling those things that are not as though they are, Quando você começar a chamar à tona as coisas que não são como se elas you fossem, know what you're doing? você sabe o que você está fazendo? You're prophesying. Você está profetizando. Prophesy for me. Profetize para mim. Thomas, you're built in the image of Christ. Thomas, você foi criado à imagem de Cristo. He gave his life for you. Ele deu a sua vida por você. He delivered you. Ele te libertou. He's called you to go to the Ele te nations. chamou para ir às nações. I'm talking about personal prophecy. Eu estou falando aqui de você profetizar sobre si mesmo. Matthew, Mateus, the Lord's called you to write 50 books. o Senhor te chamou para escrever 50 livros. He's called you to the Te nations, chamou para as nações. to be a professor at a Te school of chamou para ser um theology. professor numa escola de He's teologia. going to do great and mighty E ele things through falar your coisas life. grandes através da sua vida. Prophesy for your neighbor. Profetize sobre si mesmo, profetize sobre o teu vizinho. The Lord showed me you have such a compassion O Senhor me mostrou que você tem compaixão, that you even pray for people before you pray for yourself, que você ora mais pelas pessoas do que por si mesmo, and that you're a laid down lover of e que God, você é alguém que derrama o amor de Deus sobre outros. and the peace of God is upon your E a heart, paz de Deus está sobre o teu coração. and even children come around E até you mesmo as because crianças, they elas say, ficam em torno de I você. want a mom like that. Porque eles olham e veem uma mãe e querem ser como você. Prophesy over your neighborhood. Profetiza sobre a sua vizinhança. You know, the occultism, Sabe, You know, o ocultismo, speak into it. fale em direção a I thank isso. you, Lord, for kingdom warriors. Fala, Senhor, eu te agradeço pelos reinos. Father, they're lost. Break the chains. Pai, eu te agradeço,
porque eles são guerreiros do teu reino que estão perdidos. Traga-os para o teu reino. Break the strongholds. Quebra as fortalezas. Break the family curses. Quebra as maldições nas suas Use them famílias. for your E kingdom. usa-os para o teu reino. Deliver them from evil. Liberta-os, Senhor, do mal. Prophesy over your nation. Profetiza sobre a tua nação. Lord, we thank you that Brazil Senhor, eu te agradeço porque o Brasil shall arise to the glory of God. vai se levantar para a glória de Deus. We thank you, Lord, that you are raising a righteous government. Declare dizendo, Senhor, o Senhor vai levantar um governo justo. And when the government is in charge, E quando o justo governa, the people will rejoice. as pessoas se When alegram. the righteous are in charge, Quando o justo the governa, people will o rejoice. povo se alegra. And I declare E eu declaro that people in Brazil shall rejoice que as again. pessoas do Brasil vão se alegrar de novo. I declare that there will be a great revival in the nation of Eu Brazil declaro que haverá um grande avivamento na nação do Brasil, that's going to touch the nations of the que world. vai tocar as nações do mundo. There's a fire in Há Brazil fogo no Brasil that's going to evangelize America. que vai alcançar e Many evangelizar people a are going to América. be sent from South America Muitas north. pessoas serão enviadas da América do Sul para o norte, has a very special anointing. porque o Brasil tem uma unção muito The especial. worshipers of God São adoradores de Deus shall be sent to the que Americas serão enviados para a to América evangelize, para evangelizar to a heal the América, sick. para In Jesus' name, para exaltar o nome de Jesus. He's raising mighty ones. Ele está levantando seus poderosos. There's a generation of young ones, of youth, Há uma geração de jovens that God is raising in Brazil que right Deus now está levantando no Brasil agora that's mesmo, going to do the greater works. que farão obras maiores. There's a wind of change that's blowing through Brazil. Há um vento de mudança sendo soprado sobre o Brasil. And the spirit of justice E o espírito de is justiça gonna hit Brazil. vai atingir o And Brasil. justice and righteousness is coming back to this E country. justiça e retidão voltarão para The este Lord says país. He's breaking the strongholds. O Senhor diz que Ele está quebrando as In fortalezas. Jesus' mighty name. No nome poderoso de Somebody Jesus. say hallelujah. Alguém diga aleluia. What am I doing? O que eu estou fazendo? I'm prophesying. Estou profetizando. I'm using the power of the kingdom Estou usando o poder do reino to speak life. para declarar vida. I'm not cursing Eu politicians. não estou amaldiçoando nenhum político. You know, the Bible says this. A Bíblia diz When the enemy comes in, que quando o inimigo vem, this is a comma, right? The Lord raises a standard. a Bíblia diz assim, quando o inimigo vem, vírgula, o The Senhor Lord raises up levanta a standard o seu like a flood. levanta o seu povo como levanta o seu povo como um rio fluindo, como uma inundação. That's you. É você, está falando de você. You're the standard He's raising. Você é a bandeira que Deus levanta. He's called you to righteousness. Ele te chamou para a justiça. He's called you to kingdom. Ele te chamou para o reino. He's called you to His power. Ele te chamou para o seu poder. And He's made you for His glory. E Ele te criou para a glória dele. Those He called, Aqueles que Ele chamou, He justified. Ele justificou. Those He justified, Aos que justificou, He sanctified. Ele santificou. Those He sanctified, Aos que santificou, He glorified. Ele glorificou. You are Você é a supernatural sobrenatural. person. Uma pessoa sobrenatural. Your words have power. As suas palavras têm poder.
Your purpose has power. Seu propósito tem poder. Stop trying to live somebody else's purpose. Para de tentar viver o propósito de outra pessoa. Stop trying to be a pastor if that's not what you're called to Para be. de tentar ser um pastor se esse não é teu chamado. If God's called you to business, Se Deus te chamou para os negócios, His glory will come upon a that business. glória dele virá sobre os teus negócios. If God's called you to be a teacher, Se Deus te chamou para ser um professor, His glory will come a upon glória dele virá sobre a sua atuação como professor. and He's going to give you the armor you need. E ele vai te dar a armadura que você precisa. Stop trying to use somebody else's armor. Para de tentar usar a armadura de outra pessoa. Man shall not live on bread alone, O homem não vive só de pão, but every word mas de toda palavra that proceeds from the mouth of God. que sai da boca de Deus. Do you know what that is? Sabe o que isso quer dizer? That's prophecy. Profecia. Jesus said, I only do what I see my Father do. Jesus disse, eu só faço o que eu vi o meu pai fazer. What I hear Him saying, O que eu ouço ele dizer, that's what I do. é isso que eu faço. Not what the news is saying. Não o que o noticiário diz. Not what the doctor's saying. Não o que o médico diz. Not what the world is saying. Não o que o mundo está What dizendo. my Father's saying. Mas o que o meu pai This diz. is the church that God is building. Essa é a igreja que Deus está edificando. And the gates of hell will not prevail. E as portas do inferno That's não prevalecerão today. contra That's ela. now, that's here. Isso é hoje, That's é not agora, yesterday, é that's not aqui. tomorrow, Não that's é, now. não é ontem, não é amanhã, é agora.